Olá pessoal, aqui sou eu, a Sônia. E o Adilson. Estamos começando agora a nossa reflexão diária no Evangelho do dia de hoje. No nosso canal Reflexão e Ação. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. E hoje a nossa leitura é tirada do livro de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Iniciamos então em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembramos que todos esses discursos destes últimos dias, todos se passaram durante a última ceia, né? na quinta-feira santa, quando ele já estava para ser entregue nas mãos dos judeus. Então, praticamente ele está fechando aí o discurso dele, dizendo que já está na hora dele subir ao Pai, depois que ele for crucificado e morto. No terceiro dia ele ressuscitará e voltará para o Pai. Então, ele já está realmente quase que praticamente fechando, né, o discurso dele em relação a isso. No versículo 5 ele fala assim, né? Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Imagine, né? Saber que aquele que faz tão bem para eles, que é tão bom estar com ele, vai embora. Quer dizer, os apóstolos já estavam sofrendo, né? Os discípulos já estavam sofrendo por pensar, só de imaginar que eles iam ficar sozinhos, né? Eu imagino o quanto devia ser bom estar com Jesus, né? Ter ele do lado, né? Isso é verdade. Devia ser uma alegria imensa, né? O coração devia estar igual a gente sabe naquela passagem dos discípulos de Emaús, né? Que eles disseram bem que o nosso coração se enchia de alegria quando ele falava, né? Isso quando é verdade. Eles reconheceram. Então, nós já sentimos esse prazer de ter o Espírito Santo no nosso meio. Imagine se a gente tivesse o próprio Jesus em carne e osso. É verdade, porque você podia ver, tocar, né? E, no entanto, vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá a vós o defensor. O defensor que nós lemos ontem, né? Que ele ia mandar o defensor, né? Verdade. Então ele precisava ir para o Pai para poder mandar o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando ele vier, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado,
Em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, a justiça e o julgamento. Aí Jesus explica o pecado porque não acreditaram em mim. Pecado grave, né? Rejeitar a palavra de Deus é um pecado contra o Espírito Santo, né? Que pode não ter perdão, né? Essa é verdade. Porque a pessoa rejeitou, não quis saber mesmo. O pecado que não acreditaram em mim, a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não me vereis. Exatamente. Quer dizer, quando ele for para o Pai, quer dizer, a justiça vai estar completa, né? Porque a missão dele foi cumprida, né? É isso que eu entendi. De modo que não me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Uma vez que Jesus cumpriu a sua missão, o príncipe do mal já está condenado. Ele já não vai mais ser julgado, porque ele já está condenado. Já está condenado, quer dizer, não vai... A força que ele tinha contra as pessoas já diminuiu. Diminuiu bastante. Jesus venceu a morte e ele está condenado porque as obras dele já não teria mais tanta força, né? Como tinha naquela época antes da vinda do Cristo, né? Exatamente. Está condenado porque quando Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Podemos até de uma certa forma comparar com a serpente no deserto, né? Uma vez que a serpente do deserto foi colocada na estaca no alto, para que todos pudessem olhar para ela, o mal das picadas das serpentes já não estavam mais causando nenhum mal para os hebreus. Da mesma forma, agora Jesus é colocado no alto como a serpente, né? Na cruz, e todos aqueles que olhassem para ele, já vai ter... o mal, né? Dentro dessas pessoas já seria apagado, né? Expulsado. E a gente sabe que Jesus cumpriu a missão uma vez que ele volta ao Pai, que ele manda o Espírito Santo. Então é onde nós vamos ter, através do Espírito Santo, vamos ter a força para rejeitar o mal, para se deixar guiado pelo Espírito Santo, para ter discernimento, para entender o que é o certo e errado com mais clareza. Certamente. E tudo isso, né, vai ajudar e ajuda muito a gente na caminhada, porque o Espírito Santo, ele dá força para a gente, né? De maneira que hoje em dia a gente diz, né, como a gente costuma dizer, só se condena quem realmente quer. Porque a misericórdia de Deus não tem limite, né? Deus está sempre ele está sempre se colocando à nossa disposição. Como ele conta na história do filho pródigo. Ele não fica esperando, né? Quando ele vem ao nosso encontro, né? O Senhor vem ao nosso encontro. Então, mas aqui nesse evangelho realmente Jesus fala muito direto, tudo falado bem direto, mas não deixa de ser misericordioso, né? Ele não deixa de ser misericordioso, de saber a tristeza do coração dos discípulos dele e tentar confortá-los, né? Dizendo, olha, eu preciso ir mesmo, não tem jeito, eu não posso ficar aqui, eu preciso ir para mim poder mandar o Espírito Santo. E Jesus também, né? Ele está dizendo, vocês estão tristes porque eu estou partindo, e no entanto não me perguntais para onde estou indo, porque se eles soubessem para onde Jesus está indo e o que Jesus faria depois, mandando o Espírito Santo a eles, seria motivo deles ficarem alegres, não tristes. Quando Jesus fala, eu estou partindo, talvez eles pensassem que Jesus estava indo embora daquela cidade para outro lugar, mas não perguntaram a Jesus, aonde vais? Porque iam entender, né? E aí iam falar assim, não, realmente... Mas ainda estava muito difícil, né? Eu imagino, me coloco no lugar deles naquele momento.
É, muito eles difícil. ainda estavam confusos. Não entendia bem tudo, né? Foi mesmo só depois da vinda do Espírito Santo que tudo, né? Tudo veio às claras. É bom que esse evangelho de hoje seja pra gente, assim, realmente motivo de alegria saber que uma vez, um dia, 2000 anos atrás, o próprio Deus se encarnou, fez homem, veio, habitou entre nós. E o próprio Deus veio pessoalmente nos ensinar tudo o que a gente precisava saber, escolheu um grupo de amigos e passou tudo para esses amigos em particular, apesar de muitas vezes falar com a multidão, para a multidão. Uhum. Mas esses foram aqueles que receberam uma instrução particular. Ele sempre esclarecia, sempre levava eles à parte, preparou eles e entregou a missão que ele começou aqui para eles continuarem e levarem até o fim, né? Exatamente. Bom, é isso. Acho que nós nem temos muito para falar mais sobre, nem precisávamos fazer uma reflexão tão longa hoje, né? Porque realmente o evangelho de hoje ele é bem direto, objetivo e não dá muita margem para a gente discutir, porque é aquilo ali e acabou. Não tem, né? A verdade nua e crua. O que eu vejo assim no evangelho, assim, a verdade o evangelho, a boa nova, a boa notícia que é chamado, né? Ele é um evangelho que relata, né? Que fala assim, é histórico, o que aconteceu na vida de Jesus, né? Exatamente. Só que não é uma história como a história da humanidade, né? Não é uma história escrita por um historiador, né? Exatamente. Esse historiador, quem escreveu foi o próprio Espírito Santo. E a gente sabe que se não fosse o Espírito Santo, não seria muito possível escrever tudo com tantos detalhes, porque como esses livros do Novo Testamento foram escritos muitos anos mais tarde, seria muito difícil eles terem todos os detalhes tão aguçados, né? E São João, no caso, quando ele escreveu, ele já estava bem velhinho. É verdade. Então, a gente vai terminando por aqui, né, a nossa reflexão hoje, porque realmente agora a gente tem mesmo que colocar em prática e tentar pensar bem sobre esses 3 temas que o Senhor fala, né? É isso que eu ia mencionar. Fala. As 3 palavras-chave deste evangelho. Né? Pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditar em mim. Então, não acreditar em Jesus é um grande pecado. Então, veja, até hoje o Senhor vem falando que era muito importante a gente acreditar na palavra dele, que quem acreditasse na palavra dele estaria acreditando na palavra do Pai, né, que o enviou. E quem o acolhesse estaria acolhendo o Pai. E ontem ele falou assim, foi ontem que ele falou, quem acreditar em vocês estará acreditando em mim. E quem estiver acreditando em mim, automaticamente estará acreditando no Pai. E hoje ele está falando, bem claro, depois que ele vem recomendando esse tempo todo que nós deveríamos acreditar na sua palavra, hoje ele já deu um basta, né? Por isso que eu falei, já foi duro mesmo, deu um basta, porque ele já vem avisando, recomendando que a gente acredite na palavra dele. Então hoje ele já falou, se não acreditar na minha palavra, é um pecado. É um pecado. Então é isso que a gente vai levar para a nossa meditação do dia de hoje. É pecado não acreditar na palavra do Senhor, na revelação que ele veio trazer. Exatamente. E quanto à justiça? Justiça é uma das virtudes cardeais, das virtudes humanas. E a justiça quer dizer, Deus é bom, Deus é justo, né? Quer dizer, quando Jesus volta, ele cumpre a justiça.
Deus não deixou a humanidade nas trevas, né? Exatamente. Ele trouxe a luz ao mundo, né? Uhum. A luz, as trevas entrou no mundo pelo pecado. Mas Jesus veio trazer a luz do mundo e ele revelou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Não anda nas trevas. Então, quer dizer, a justiça de Deus, assim, Deus cumpriu a sua palavra, Jesus foi prometido, foi falado várias vezes pelos profetas que ele viria, e ele veio, cumpriu a justiça, cumpriu o que Deus prometeu de resgatar a humanidade. Exatamente. E a justiça foi cumprida, e todos os ensinamentos do Senhor é baseado na justiça. E a justiça, ela já tinha sido prometida desde lá do primeiro livro, no Gênesis, quando Adão e Eva romperam com Deus, né, e foram expulsos do paraíso. Uhum. Mas Deus já, naquele momento, já havia prometido que ele enviaria... foi no Gênesis 3, versículo 15, quando ele fala, né? Esse eu sei de cabeça por de tanto falar, né? É chamado, né, o proto-evangelho. Quer dizer, quando ele fala, eu porém inimizade, ele fala para o demônio na pessoa da serpente, né? Ele fala para o demônio, entre ti e a mulher, entre a sua posteridade ou da mulher. Você vai tentar morder o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a sua cabeça. E a gente sabe bem claro que nesse momento Deus já tinha a Maria, nossa mãe, que seria a nova Eva. Ao contrário de Eva, que foi desobediente, Maria seria totalmente obediente à vontade de Deus. Isso é verdade. Então, a gente fala que vai terminar, mas, na verdade, reflexão na palavra do Senhor nunca termina. Nunca termina. Porque a gente sempre diz aqui, o Senhor, ele inspira nosso coração, ele faz a gente viajar nessas reflexões bíblicas que confortam a nossa alma, né? Eu comparo o mesmo se Jesus estivesse aqui sentado falando pra gente. Exatamente. Que seria algo tão bom. E hoje, como que Jesus está aqui sentado conosco? Através da sua palavra. E através do seu Espírito. Ele está aqui dizendo novamente tudo o que ele disse para os apóstolos. Todos os dias ele está dizendo as mesmas coisas. Exatamente. Portanto, a justiça é o cumprimento da missão de Jesus, que depois seria continuada pelos apóstolos, com a propagação do Evangelho, com a propagação da Boa Nova, até os confins do mundo, como ele prometeu. Eis que estarei convosco até os últimos dias. E quanto ao julgamento? O julgamento desse mundo, quer dizer, o primeiro a ser julgado, eu me lembro de uma carta de São Paulo, né? Que São Paulo fala assim, com a vinda do Senhor, que qual foi o primeiro que ele julgou? Foi a morte, né? Porque quando ele veio, ressuscitou dos mortos, assim, ele destruiu a morte. Destruiu a morte, né? E o pecado também, né? Porque o pecado entrou no mundo por um homem e por outro homem o pecado saiu do mundo, né? Exatamente. Jesus, né? Mas Jesus também destruiu o pecado. E ele destruiu o pecado, destruiu a morte. E então, por isso o julgamento está bem claro nesse evangelho. O julgamento é para aqueles que não acreditam na palavra de Deus. A começar pelo príncipe do mal. Quem não acredita... Pelo anjo rebelde, pelo anjo decaído que já foi julgado. O diabo. Ele não vai ter mais poder. Ele tem alguns poderes que nós sabemos, mas não totalmente. Porque uma vez que Jesus veio, uma vez que Jesus se entregou, ele foi o bode expiatório, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. O único que era imaculado bastante para poder cumprir essa obra da salvação para poder da se oferecer como sacrifício, né? Nenhum outro homem seria capaz disso. Você lembra da leitura na missa no domingo? Que
É muito bonito no prefácio, a oração, no prefácio da oração, não foi no prefácio do santo, foi na oração eucarística, que uma vez vencendo a morte, eu gostei muito daquela oração eucarística que estava falando sobre isso. Uma vez que Jesus veio e venceu a morte, quer dizer, tirou a culpa do mundo, né? Uhum. Ele libertou a humanidade que vivia nas trevas, no pecado e tudo. Não estou sabendo falar exatamente também as palavras, mas me lembro que quando o padre estava fazendo a oração eucarística e falando aquelas palavras, assim, eu fiquei muito tocado. Falei assim, nossa, que palavras bonitas, significativas, né? Uhum. É realmente o que aconteceu, né? Uhum. Então, sempre na oração eucarística, relata a realidade do tempo que a missa está vivendo, né? Verdade. Então tem umas fórmulas muito bonitas mesmo, aquela do domingo muito bonita. E um dos efeitos de toda essa obra feita por Jesus, cumprida por Jesus, é a destruição da morte. Por isso que a gente ensina, que a gente aprende sempre que não devemos temer a morte. Porque a morte vai ser simplesmente uma passagem para a gente poder viver para sempre com o Senhor. Né? Amém. Aquele canto, por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida ressurgiu, não é? Uhum. Pois é isso mesmo, o Senhor venceu a morte, o Senhor cumpriu o que Deus tinha prometido. E a humanidade teve uma grande oportunidade de conhecer sobre a Trindade Santa, sobre o Deus uno e trino, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Deus Criador, Jesus Cristo, o Filho, o Salvador, e o Espírito Santo, o Santificador. E Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. E falar, então, acho que se Jesus não tivesse vindo, a gente não ia saber, né? Ninguém ia entender, porque ninguém entendia muito sobre Deus, né? Só sabia que ele se chamava Javé. Já sabíamos que a Santíssima Trindade já existia desde lá do livro do Gênesis, que a Santíssima Trindade já se revelava, ali mesmo no livro do Gênesis. Mas Jesus veio a nos trazer um total conhecimento, né? Uma maior intimidade. Agora a gente sabe mais do que nunca como que a Santíssima Trindade opera, como que eles vivem numa perfeita comunhão. E que todos eles, né, as três pessoas que fazem a Santíssima Trindade, o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, eles fazem tudo em comum, né? Quando ele foi no Gênesis, ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então você já sabia que Deus não era sozinho, ele vivia numa comunidade. Porque como ele falou isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não haveria necessidade de falar dessa maneira. Mas o Espírito Santo assim já era revelado no Antigo Testamento, né? Algumas pessoas já recebiam influência do Espírito Santo, mas o Espírito Aqueles que eram chamados ungidos do Senhor. Quer dizer, Deus os ungia, mas o Espírito Santo foi mesmo derramado na humanidade no dia de Pentecostes, né? Aí sim. Aí foi quando o Senhor mandou o Espírito Santo, e aí houve o derramamento do Espírito Santo na humanidade, e estamos vivendo. Agora quem está conosco aqui no mundo é o Espírito Santo, né? Exatamente. O Espírito Santo, até o dia que Jesus voltar, né? Uhum. E o dia que todas as coisas serão esclarecidas e nós vamos entender melhor, porque é um mistério, né? Que a gente chama de consumação dos tempos. Bom, nós podíamos ter terminado uns 5 minutos atrás, mas vamos terminar nesse momento. Chegamos mesmo ao auge da nossa reflexão de hoje, mas a gente vai continuar pensando, né? Porque o Senhor, Ele faz a gente pensar. Ele faz a gente pensar. Guardemos na memória essas 3 palavras-chave:
pecado, justiça e julgamento. Então, não queremos pecar por não acreditar na palavra do Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor, Senhor Jesus, ajuda-nos a ter fé, ajuda-nos a acolher a sua palavra, a abrir o nosso coração para a sua palavra, para que a gente possa viver a sua palavra no nosso dia a dia, para que a gente possa viver a nossa palavra com as nossas ações. Em outras palavras, praticando a justiça. E que assim seja, e tudo isso nós te pedimos. E assim, praticando a justiça, a gente vai ser livre do julgamento. Para que o nosso fim não seja o mesmo que o fim daquele, do príncipe do mal, nosso inimigo da fé. Senhor, então tudo que a gente quer, né, é crer e conseguir ter uma fé perfeita, né? A fé perfeita eu acredito que nós vamos ter realmente quando conhecermos todas as coisas, quando chegar, quando a verdade vier para a gente na plena luz do dia, né? No dia que a gente estiver fora desse corpo mortal, né? Mas muito obrigado, Senhor, pela sua palavra de hoje. Obrigado, Senhor. E terminamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela participação. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau.